Em 2019, um adolescente acabou com a vida dos pais a sangue frio em sua casa na Carolina do Norte. O caso é conhecido como um dos mais chocantes do estado e até hoje chama atenção pela frieza do jovem. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E se você tem alguma sugestão de caso, manda aqui nos comentários ou então manda lá no Instagram. Toda semana a gente tem 2 vídeos de casos criminais por aqui. Então, sem mais falação, bora logo pro vídeo. Tristan Borlase nasceu no dia 11 de maio de 2001 em Mooresville, Carolina do Norte. Mas em 2017, ele e sua família se mudaram para Deep Gap, ainda na Carolina do Norte. Ele era filho do casal Jeff e Tanya Borlase, onde o Tristan era o mais novo entre 5 filhos biológicos e tinham também 3 adotivos. Então, era um total de 8 filhos. A família era bem grande. O pai do Jeff e avô do Tristan era pastor de uma igreja conservadora, então a família sempre foi criada de forma bem religiosa e respeitosa. O Jeff conheceu Tanya em um trabalho de verão e logo os dois se gostaram muito, tinham educações parecidas, mesma idade, os dois eram bastante religiosos e tinha tudo para dar certo. Segundo pessoas que conviviam com a família, o casal Jeff e Tanya sempre foi muito querido por todos. Eram pessoas incríveis, muito gentis e amorosas. Um dos sonhos do casal era envelhecer juntos, mas infelizmente isso não aconteceu. Após o furacão, a Tanya vendeu as suas alianças de ouro para ajudar o sem-teto no Haiti, trocando por outras mais baratas. Então até aqui você pode imaginar o quanto eles eram pessoas de bom coração. O Tristan sempre pareceu muito calmo, um tanto quanto sedutor, segundo algumas jovens que estudaram com ele. Ele chamava bastante atenção pela sua beleza e gostava disso. Gostava de flertar e conhecer diversas garotas. Ele tinha uma amizade muito forte com sua irmã mais velha, Taylor, que sempre cuidou dos irmãos com muito amor. Por seguir os padrões religiosos, a família era bem rígida em relação às crianças e os adolescentes. Então eles não podiam usar certos tipos de roupas, não tinham acesso à internet e nem celular até certa idade. Eles eram obrigados a estudar a Bíblia, assuntos religiosos e os homens da família só podiam namorar após os 18 anos. Mas na escola tudo acabava mudando um pouco, até por estarem longe das vistas dos pais. O Tristan estudava na Watauga High School, fazia parte da equipe de atletismo e se auto-intitulava como músico. As suas notas não eram boas, mesmo ele sendo bastante inteligente, e ele costumava faltar bastante, chegar atrasado ou ouvia músicas na aula, não prestando atenção em tudo que o professor passava. Em 2018, ele começou a usar drogas frequentemente, sair com diversas garotas e seu comportamento parecia cada vez pior. Ele inclusive chegou a ser suspenso após ter encontrado uma faca dentro de seu armário da escola. E no fim daquele ano, ele foi diagnosticado com depressão e ansiedade, tendo inclusive tentado acabar com a sua própria vida. No dia 10 de abril de 2019, o Tristan foi para a escola normalmente, frequentando as aulas de educação cívica que teve naquela manhã. Um fato bizarro é que naquela aula eles falaram sobre como os jovens eram punidos de forma diferente dos adultos, incluindo o fato de que os jovens não podiam receber pena de morte em caso de homicídio. Naquela mesma tarde, o Jeff recebeu uma ligação da escola falando sobre as notas de Tristan, que estavam muito ruins e ele poderia não se formar. E faltava poucos meses para ele encerrar o período escolar. Então, naquela tarde, ele foi buscar o Tristan e os dois foram para casa, já conversando sobre isso. Já na casa, seus pais o proibiram de pegar o carro, o celular e participar da equipe de atletismo até o fim da temporada, incluindo uma competição que teria naquela mesma tarde. O Tristan ficou muito bravo e não queria aceitar o castigo de forma alguma. Então, naquela noite em que seus irmãos não estavam em casa, ele aproveitou enquanto Jeff trabalhava no quintal e ele estava sozinho com Tanya dentro da casa. O Tristan então atacou a sua mãe, a estrangulou e infligiu diversas facadas até a sua morte. Em seguida, ele foi até o seu pai correndo. Em um momento certo, ele montou em suas costas até que ele caiu e o Tristan então começou a atacá-lo também com várias facadas. O Jeff lutou para sobreviver.
e ele saiu de lá vendo seu pai ainda vivo, agonizando e tentando se levantar. Porém, como não houve qualquer ajuda, o pai também morreu ali mesmo. As 2 horas seguintes ao crime se resume ao Tristan tentando esconder os corpos dos pais e limpando toda a cena do crime. Ele lavou a varanda e a sala, tentou limpar qualquer vestígio de sangue e começou a se preparar para sumir com os corpos. Para Tânia, ele amarrou uma corda em seus pés e tentou arrastá-la para fora da casa, mas sem sucesso. Então ele tentou carregá-la, mas ainda assim deixou o corpo cair. Depois, ele escondeu o corpo da mãe na parte de trás de um caminhão abandonado da família e colocou o cobertor e sacos de palha em cima, empurrando também esse caminhão até uma certa parte da mata. A casa era uma área arborizada, então tinha bastante árvores ali por perto. Depois disso, ele deixou o corpo do pai no local, coberto com uma rede, e roubou a sua carteira para simular um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Ele saiu do local usando a caminhonete do seu pai e deixando ali um rastro de sangue. É dito também que ele estava na presença de uma namorada, também menor de idade, mas isso não foi provado. Segundo a documentação do crime, o Tristan teria ido buscar o seu irmão mais novo, de 12 anos, que estava com a avó, justamente para que ela não precisasse levá-lo para casa. Ele ainda deixou o irmão na casa, que ainda estava suja de sangue, mandou ele subir, jogar videogame e saiu para fumar maconha com seus amigos. O irmão ainda perguntou por que a casa estava suja de sangue e onde estavam seus pais. E ele respondeu dizendo que o sangue era dele, que ele tinha se cortado enquanto lavava a louça e que seus pais estavam em Wilkes-Barre. Algumas horas depois, ele voltou para casa e viu o carro da sua avó estacionado. Então ele saiu antes que alguém tivesse o visto. Depois ele foi para casa de uma amiga ou namorada, onde passou a noite, seguiu tranquilamente, foi ao McDonald's, foi ao Walmart e no dia seguinte tentou fugir para o Tennessee. Porém, ele foi pego logo após cruzar a fronteira e então levado preso. Na prisão, o Tristan se mostrou completamente tranquilo, não tinha remorso por nada do que fez e é dito inclusive que ele organizou uma festa para si mesmo dentro da prisão, um mês após cometer o crime, quando ele completou então 18 anos. Ele ficou preso sem julgamento até o dia 2 de março de 2022, 3 anos após o crime. E então, já maior de idade, ele foi condenado a 2 acusações de homicídio em 1º grau. E mesmo que ele tenha cometido o crime enquanto era menor de idade, ele foi condenado a 2 penas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Nunca foi possível identificar o verdadeiro motivo que causou o crime. Durante o julgamento, foram estudadas algumas conversas onde o Tristan falava sobre seus pais, e era sempre de bom tom, sempre dizendo como queria ser igual ao pai ou como sua mãe era muito compreensiva, e segundo uma de suas irmãs, ele era o filho favorito de Tânia. Segundo Tristan, o relacionamento não era bom entre ele e os pais, e ele tentou argumentar também que era algo tenso e que causou danos emocionais. De acordo com o depoimento do Tristan, após discutirem suas notas naquela tarde, ele ajudou seus pais em alguns deveres de casa, e sua mãe começou uma discussão com ele sobre religião, e que em certo momento a própria Tânia teria partido para cima dele, tentando enforcá-lo e depois atacando com uma tesoura. E só após isso, ele então se defendeu atacando com uma faca. Ele disse também que depois ele saiu correndo para contar o que aconteceu ao pai, e quando o pai foi pegar algo no bolso, ele acreditou ser um canivete e então começou a esfaqueá-lo. Porém, essas informações não condizem com a perícia feita nos corpos e nem com as imagens de segurança que mostram Tristan correndo para atacar o pai. Segundo a polícia também, a jovem que estava com o Tristan no Tennessee também estava com algumas manchas de sangue na roupa. Porém, ela foi liberada sem provas de envolvimento. O Tristan tentou apelação de sua sentença, alegando ter sido julgado por um tribunal de adultos e que sua punição era mais severa do que ele poderia ter recebido por ter cometido o crime sendo menor de idade na época. Mas, no começo de 2024, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos confirmou que mantém a sua sentença de 2 prisões perpétuas. A sua pena, inclusive, chegou a ser aumentada após ele se envolver em uma briga dentro da prisão, onde ele espancou um homem mais velho condenado por abuso sexual. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que se você for novo por aqui, aproveita e já se inscreve. Segue nas redes sociais, aproveita e deixa também a sua sugestão, seu comentário. E é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau!